Oi pessoal, eu sou a Ju Rodrigues e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um tema que para minha vida fez muita diferença. Sabe aquela bolsinha de remédio que a gente tem, né? E eu falo isso porque eu tinha a minha bolsinha cheia de remédio e para cada sintoma um remédio diferente, né? No dia a dia a gente está muito acostumado a lidar com as dores e as dificuldades usando medicação, né? Às vezes uma dor de cabeça a gente toma um remédio, para uma dor nas costas toma um remédio, para uma cólica menstrual acaba tomando um outro remédio e a gente vai juntando tudo aquele monte de medicação na farmacinha, né? E quando a gente menos percebe, a gente está ali envolvido na ideia de querer curar aquela dor e tomar um remédio que sabe logo e que resolve, né? E o que eu comecei a perceber? Eu sempre fui a louca da farmacinha, né? Todo mundo pedia pra mim até, você tem alguma coisa pra dor de cabeça? E eu tinha, sempre tinha alguma coisa. Só que a gente começa a perceber, principalmente quando a gente começa a entender um pouco mais sobre, né, formas diferentes de se tratar e de curar, que a maior parte dos medicamentos, se não, acho que quase todos mesmo, tem efeitos colaterais, né? E aí você começa a perceber, eu vou tratar uma dor de cabeça, que era o meu caso, né? O caso de ter muita dor de cabeça, ter muita enxaqueca, né? E eu vou tratar essa dor de cabeça e logo em seguida começa o estômago, né? Você começa a ter dor de estômago porque tá tomando um remédio para dor de cabeça. E aí, tendo muita dor de cabeça e tendo que tomar muito remédio, você começa a perceber que ataca seu estômago e desenvolve uma gastrite, por exemplo. E aí eu vou ter que tomar um remédio para dor de estômago, para gastrite. E você começa a ver que isso vai virando um círculo vicioso. Quando você menos percebe, você já está a louca da farmácia tomando, às vezes, 2, 3, 4 remédios aí para sintomas diferentes, né? E o que a gente percebe? Quando a gente começa a ampliar o nosso olhar e ver que não precisa ser só através de remédio. Claro que sim, precisa muitas vezes tomar remédio. Eu tenho um determinado problema de saúde que não posso tratar a não ser com medicação. Ok, trate com medicação. Mas tem muita coisa que a gente consegue resolver usando, por exemplo, o óleo essencial, que é o foco do nosso canal, né? Como eu posso tratar tantas doenças assim, tantos sintomas usando aromaterapia? E eu falo, gente, é possível. Imagina você substituir aquela farmacinha sua de remédio por óleos essenciais. Né? Você consegue ali às vezes comprar 6 óleos essenciais praticamente, assim, que são óleos chaves para o seu dia a dia e tratar mais de 70 sintomas diferentes, mais de 70 doenças diferentes, né? Então é possível você fazer isso também. E aí hoje eu tiro o sal, que eu brinco que eu sou louca do óleo essencial, né? Você abre a bolsa, tem óleo essencial para tudo, né? Eu consigo tratar uma dor de cabeça com óleo essencial, né? E aí as pessoas me perguntam, mas eu posso usar, ir lá na internet e procurar que óleo essencial eu uso para dor de cabeça? Vai aparecer lá um monte de site, um monte de sugestão, tá, mas qual óleo é esse? Quanto que eu devo usar desse óleo? Como que eu vou usar esse óleo? Então é importante também ter um conhecimento de que óleo é esse? Como que eu vou usar? Né? Como que eu posso melhorar, por exemplo, essa dor de cabeça usando, às vezes não é um só, às vezes são 2, às vezes 3. Como que eu faço uma sinergia de óleo essencial? Então é importante também ter esse conhecimento. A gente vai lançar também um curso a respeito disso, né? Como que a gente vai tratar mais de 70 doenças usando 6 óleos essenciais. E aí você vai aprender que é possível sim, e eu falo isso por mim, porque eu consegui, né, me livrar de medicação e tratar da maior parte desses sintomas que a gente tem no dia a dia com óleo essencial. E claro que eu acho que é o melhor de tudo é não ter efeito colateral, né? Porque qualquer medicação que você toma acaba tendo alguma coisa ruim. E aí essa coisa ruim você vai tratar de novo, né, com uma outra coisa. E isso vai virando um círculo vicioso e você vai entrando nessa onda de medicação. E a gente percebe que uma medicação leva a outra, né? Então assim, eu tô com dor, eu tomo isso, eu tô com insônia, eu tomo aquilo, eu tô triste, eu já tomo aquilo, eu tô com cólica, eu tomo isso, e aí você acaba não dando o real valor para aquela dor, né? E não entendendo o que ou o sintoma, né? Não entendendo o que aquele sintoma significa, né? E aí, com o óleo essencial, você consegue não apenas tratar, às vezes, o sintoma da dor, por exemplo, mas você consegue tratar a causa. Da onde vem essa dor de cabeça? Da onde vem essa ansiedade? Da onde vem essa cólica menstrual? Como que eu posso, de repente, fazer uma regulação hormonal, né, e aliviar a frequência e a intensidade das dores, né? Aquelas receitas de vó, compressa quente. Como que eu potencializo uma compressa
quente com óleo essencial? É possível, né? Você coloca óleos que vão aliviar essa cólica e ainda por cima regularizar toda a questão hormonal sua, né? Então, quando a gente começa a abrir o nosso olhar, ampliar o nosso olhar para isso, né? Para essa visão natural de tratar as doenças e os sintomas que a gente tem no nosso dia a dia, a gente começa a tirar proveito disso, porque eu não vou mascarar a dor, eu não vou mascarar a doença, eu vou tratar a fundo nela, né? E eu percebo isso por mim, né? Quando eu comecei a olhar para dentro, né? Da onde vem essa enxaqueca? Quem tem enxaqueca sabe como é terrível você pisar no chão quando está com dor, né? Barulho, dói demais a cabeça, parece que vai explodir. Eu brinco que até respirar doía, né? E tá, da onde que vem essa dor? Você vai no neuro, vai no médico, faz um monte de exame, não dá nada, né? Resultado tudo normal. E aí traca a medicação, né? Medicação para controlar, medicação para diminuir as crises e muitas vezes diminui, tá? Mas e aquele monte de efeito que tem com a medicação, né? Então, eu preciso saber de onde que vem essa dor, né? E de repente eu começo a ir a fundo e usar óleos essenciais não apenas para dor de cabeça, mas será que essa dor de cabeça de repente vem de um estresse, vem de uma ansiedade, vem da postura, né? Que dor de cabeça que é essa? Então a gente consegue sim usar de repente uma sinergia, usar 2, 3, até 4 óleos diferentes, tratando a dor da enxaqueca e tratando também a causa da enxaqueca, né? Aliviando o mal-estar que a enxaqueca traz, então assim, não só a dor de cabeça, mas a dor do estômago, o enjoo, a dificuldade até de abrir os olhos, né? Eu consigo tratar, né? Abraçar toda essa questão da enxaqueca, né? E aí começa a perceber que sim, é possível tratar a enxaqueca, é possível prevenir a enxaqueca, né? Quando eu conheço que dor é essa, eu consigo prevenir essa dor também, né? E não é só dor, é sintoma, né? Hoje a gente conversa muito sobre a questão de sintomas que a gente tem fisicamente, que muitas vezes a causa não é física, né? A gente fala muito de doenças psicossomáticas, de gastrite, por exemplo, né? Então eu já tive também gastrite. Na época, assim, eu lembro que eu sofri bastante com várias medicações para controlar a acidez do estômago, para aumentar a mobilidade do estômago para fazer digestão, né? E aí você começa, né, a tomar um monte de coisa para conseguir aguentar comer, né? E aí você começa a perceber que se você vive com esses remédios, né, você está mascarando. De onde vem a minha gastrite? Né? Por que ela está aqui? E dá para tratar também uma gastrite com óleo essencial, né? Tratar não só a dor da gastrite, mas eu consigo tratar o que está me causando essa gastrite, e daí vale a questão do conhecimento mesmo do óleo essencial, né? Que às vezes você não vai usar só um óleo para dor de estômago, né? Você vai usar um óleo para dor de estômago em sinergia com um óleo para diminuir a ansiedade ou desacelerar o pensamento, né? Que uma das grandes causas aí da gastrite é esse pensamento acelerado, essa cabeça a 1000 por hora pensando no amanhã, no depois do amanhã, né? E não foca agora, no presente, né? Então eu consigo também tratar uma gastrite e não só a gastrite, mas também tratar o que está vindo, né, por trás dessa gastrite, né? Então assim, qual que é assim, o maior objetivo, né, que a gente tem quando a gente fala de aromaterapia? É mostrar que existe vida além da medicação, né? Eu consigo tratar mais de 70 doenças e sintomas com óleo essencial, né? Imagina você assim, ter um kit na sua casa, né, substituir aquele kit ali de remédios que a gente tem no dia a dia por 6 óleos, né? Olha o tamanho do benefício que você vai ter usando 6 óleos, né? E aprendendo também como usar esses 6 óleos. Quais óleos eu posso misturar? Qual a quantidade de cada óleo que eu vou usar? Esse conhecimento também é muito importante. Eu vou dividir aqui com vocês uma história de uma paciente, né, que ela chegou até mim. Ela tem 35 anos, é mãe de um menininho, né? E ela chegou assim, sabe aquele momento tipo, não aguento mais, né? Ela chegou assim, ela tinha psoríase palmar. Não sei se você conhece alguém que tem psoríase, não é só nas mãos, né? Existe a psoríase nos pés, na cabeça, pegando a parte de couro cabeludo, nas juntas, né? Cotovelo, joelho. E assim, querendo ou não, é uma doença que esteticamente falando, ela pode se destacar muito, né? E essa paciente, ela sofria muito com a mão. E a mão é uma coisa muito visível.
e ela já tinha feito de tudo, né? A mão é toda descamada, aquela casca grossa, né, que a psoríase deixa. Ela tinha o trabalho dela, né, exigia muito mexer a mão e às vezes ela não conseguia, de tão grossa que ficava, né? E ela comentou que ela já tinha assim passado por vários tipos de médicos, por vários especialistas, tomou medicações de vários tipos, né? Ela chegou a tomar alguns quimioterápicos, inclusive, para tentar diminuir. E o que ela percebia? Melhorava, porque a psoríase não tem cura, né? Melhorava, só que a bomba que aquilo causava dentro dela era um efeito assim terrível, né? O mal-estar que tudo aquilo causava, né? O excesso de cortisona, ela reclamava demais disso. E aí era assim, aliviava por um tempo as lesões, diminuía o inchaço, aliviava a dor. Só que aí ela tinha toda uma coisa por trás, né? Então ela sentia dor no corpo, dor de cabeça, ela sentia náusea, né? Ela sentia o estômago muito ruim, né? Ela chegou a inchar por conta do excesso de cortisona, né? E aí quando ela chegou assim no sentido de, ó, eu não aguento mais, cansei, né? Aí eu conversei com ela no sentido de, calma, né? Já que você tentou e não deu certo, vamos tentar outra coisa? E aí a gente foi conversando sobre o que é possível fazer com aromaterapia para controlar a psoríase. O mais importante foi deixar claro, psoríase não tem cura, ok? Mas será que a gente consegue também tratar, porém de uma forma que os efeitos colaterais não existam, né? E aí eu mostrei para ela o que a gente pode fazer com óleo essencial, né? Eu lembro que assim, o primeiro mês, que foi o mês mais intenso, foi aquele mês de tentar adaptar o melhor para ela, né? Então eu vou usar o óleo essencial diluído em creme ou diluído em óleo vegetal, né? Então vamos começar com creme. Começamos lá usando um óleo essencial de copaíba, não sei se vocês conhecem, é muito indicado para dermatite, psoríase e doenças de pele, né? Até para clarear a mancha também ele resolve. Vamos lá então, vamos começar com copaíba e lavanda, né, no creme. E aí a orientação era usar todo dia, né, durante pelo menos umas 2 semanas para ver esse efeito. Começou a querer melhorar, né, na segunda semana, mas ainda tinha muita coisa para fazer. Então tá, vamos tentar então um óleo vegetal, né? E aí conversando a gente começa a perceber o fundo emocional da psoríase, né? Então vamos acrescentar algum óleo também para ansiedade? Que no caso assim, já estava com a lavanda, mas que ansiedade que é essa? Né? A ansiedade dela era um momento que ela estava passando de separação, né? Então ela estava se divorciando, e aí um gatilho para disparar ainda mais essa psoríase. E aí qual que foi a nossa, né, ideia principal? Vamos acrescentar algum outro óleo para tratar essa parte do amor próprio, da aceitação, né? Então a gente colocou gerânio. E aí foi o óleo vegetal, pensando que o creme não estava tendo uma absorção tão boa, né? Vamos usar um óleo vegetal. Então usamos o óleo vegetal, usamos a copaíba com a lavanda, a copaíba para cicatrização, a lavanda para acalmar e o gerânio para ter essa coisa do amor próprio, né? E aí assim foram mais ou menos uns 2 a 3 meses para que a mão dela tivesse um aspecto relativamente normal, né? E a partir daí a gente começou a elaborar óleos essenciais, assim, sinergias, né, de óleos essenciais, tanto com creme quanto com óleo, pensando no momento que ela estava vivendo. Então é assim, ó, quando você passar por alguma coisa, né, que te deixa nervosa, ansiosa, você vai usar essa formulação, essa sinergia, né? No momento de TPM, de estresse mais voltado para a parte hormonal, você vai usar essa sinergia, né? E a gente foi montando kits, né, feitos com óleo vegetal, com creme também neutro, para que ela aprendesse em casa como que ela pode usar esses kits no dia a dia dela, né? E hoje ela consegue controlar essa psoríase com esses kits que a gente foi formulando. Então ela já sabe que se ela sofrer aí um baque na semana que deixou ela muito estressada, ela vai pegar esse creme, né? Ou se ela estiver passando por uma situação de estresse com o filho e tal, e um monte de problema, ela vai usar esse, né? Porque cada óleo aí vai ter a sua função voltada também para o emocional, e não só o foco na lesão ou o foco só na doença. Mas por que eu falei isso para vocês, né? A questão do olhar para a doença, né? E não só para a lesão em si,
né? Eu vou olhar para essa pessoa como uma pessoa que precisa de ajuda, não só para tratar uma psoríase, né? Mas para tratar todo o contexto que envolve a psoríase, por exemplo, né? E sim, é possível tratar, não curar, porque não tem cura, mas tratar e amenizar todo o sintoma da psoríase com óleo essencial. Parou para pensar assim na grandiosidade dessa experiência? Pessoal, eu acho esse tema super importante, um tema que eu gosto muito, né? Se você gosta realmente desse tema, clica aqui nesse link. Toda semana a gente vai ter um vídeo novo do nosso canal. E aí você vai ser avisado por e-mail quando esse vídeo vai acontecer. E aí você pode nos acompanhar e nos seguir e aprender cada vez mais sobre como é lindo esse mundo da aromaterapia. Se você não gosta, se você tem ali, eu prefiro tomar remédio, ok, né? Vida que segue. Mas para você que quer mudar de vida, assim como eu mudei a minha e vi que existe vida após, né, esse monte de turbulência que a gente passa, segue a gente, coloca seu e-mail aqui e você vai ser avisado por e-mail. A gente está para lançar agora, está saindo do forno, um curso que vai ajudar você a entender e a fazer em casa um monte de coisas diferentes com 6 óleos essenciais. É aquele curso que vai assim mudar a sua vida no sentido de ter um leque de opções de tratar 70 doenças diferentes em casa. Pensa só que delícia você cuidar de você, cuidar da sua família, das pessoas que você ama de forma natural e olhando para esse problema, olhando para essa situação e transformando, né, a vida dessas pessoas que você toca. É claro que se você quiser, por exemplo, eu quero um curso de aromaterapia porque eu quero ganhar dinheiro sendo aromaterapeuta, é legal também, pode fazer o curso e vai aprender muito. Claro que aí vai precisar de outros cursos para aumentar esse conhecimento cada vez mais, tá? Mas a gente vai lançar também um curso para isso. O mais importante é agora, o que eu quero para vocês? Clica aqui nesse link, deixa o seu nome, seu e-mail, seu nome escrito aqui. A gente vai mandar esses e-mails avisando dessas aulas para vocês. E aí vocês vão poder adquirir cada vez mais conhecimento a respeito desse mundo aqui que é a aromaterapia. Tá ok? Fica com a gente, segue o nosso canal. Eu sou a Ju Rodrigues, muito obrigada.